Nova Manhã. Araçatuba. Coluna Ouse Saber, com Aine Regina Gonçalves da Silva. Toda terça-feira você pode acompanhar aqui no Nova Manhã Araçatuba uma reflexão proposta pela Aine, que além de professora é jornalista e faz parte de grupos de estudos da ANJ, a Associação Nacional de Jornais. Ela pega uma notícia que está na pauta da imprensa, desdobra, analisa e oferece o ponto de vista dela sobre o assunto. Haverá de chegar o dia em que trataremos de uma boa notícia, refletindo sobre algo que positivamente nos construa. Hoje ela vai fazer isso, porque sempre tem um argumento plausível e inteligente a oferecer. Ou eu já comprometendo, já colocando o sarrafo lá em cima, né? Mas a Aine tira de letra. Mas hoje ela vai falar sobre assédio sexual, dadas as notícias aí envolvendo o ex-presidente da Caixa, o Pedro Guimarães, e de um dos vices, né, de negócios de atacado, o Celso Leonardo Barbosa, tema que já foi abordado por ela em outras ocasiões, mas infelizmente é recorrente, né, Aine? Volta à pauta. Bom dia, Marcelo, bom dia, Lilian, Jonathan, bom dia a todos os ouvintes. Sim, haverá o dia que falaremos de flores. Ainda não será hoje. Hoje vamos falar de um assunto muito sério, muito recorrente, e o objetivo da minha fala aqui, na verdade, não é uma condenação a um ato, não é uma exortação a uma punição, é, na verdade, um alerta para as mulheres, para que elas possam entender o que anda acontecendo. Muitas mulheres identificam esse tipo de violência só depois que ela termina. Enquanto elas estão envolvidas no problema, elas não têm forças para pedir ajuda nem para denunciar. Então, o nosso objetivo aqui é muito mais educativo do que condenatório. A gente deixa essas condenações para quem é de direito, para a justiça, enfim. Mas eu queria começar, então, explicando o que é um assédio, né? Como é que eu diferencio um assédio de qualquer outro tipo de relação entre pessoas? Assédios são ações sistemáticas, insistentes, periódicas, que deixam desconfortável uma das pessoas envolvidas. Os assédios podem ser morais e os assédios podem ser sexuais. No caso do ex-presidente da Caixa Econômica Federal, ele exercia esses dois tipos de assédio. Ele era uma pessoa a se julgar pelas denúncias que começam a ser apuradas e, segundo a nova presidente da Caixa, com fortes indícios de verdade. O ex-presidente da Caixa Econômica Federal, ele tinha comportamentos inadequados com mulheres, ele usava da sua presença física para toques indesejados nas suas subordinadas, então, mão no seio, beliscão nas nádegas, abraços fortes para que essas mulheres ficassem muito próximas dele, numa conotação sexual mesmo, tá? Que era visto e percebido por outras pessoas, porque ele não tinha nenhuma privacidade, ele fazia isso diante de outras pessoas. Então, esse comportamento fez com que essas mulheres tivessem um ambiente de trabalho muito ruim. Há notícias de que muitas, quando ouviam a voz dele, se trancavam no banheiro para não cruzar o caminho dele. Mas esse ambiente de trabalho era muito ruim, e quando essas mulheres não cediam no sentido de não permitir mais do que uma vez esses assédios, ele acabava praticando o assédio moral, que é o xingamento, a desqualificação e até o rebaixamento de função com rebaixamento de salário. Pessoas como esse indivíduo estão em vários ambientes de trabalho. Você encontra assediadores em bancos, em empresas, no comércio, em escolas. Então, é muito importante que a mulher, ao invés de se sentir intimidada, ao invés de se sentir muito pressionada, essa mulher consiga verbalizar essa violência
assédio é violência, ela consiga verbalizar para órgãos competentes. As mulheres da Caixa Econômica Federal procuraram uma ouvidoria, que é um departamento do banco, que deveria dar atenção para os casos e não deu. Quando a ouvidoria não conseguiu resolver os problemas, eles procuraram o Ministério Público Federal, que assumiu então a apuração e deve entregar nos próximos dias, semanas, essa apuração. Quando eu digo que o assédio é diário em vários tipos de locais, a gente passou a ouvir, depois do caso da Caixa Econômica Federal, uma série de outras denúncias, porque as mulheres vão ganhando consciência e vão ganhando força. Então, dias depois, já vimos notícias da Unesp no campus de Bauru, no curso de Comunicação e Arquitetura, de um professor que teve prints de conversas com alunas impressos, colados no campus, onde essas conversas eram de conotação sexual, e descobriu-se pelo depoimento de ex-alunas e atuais alunas que ele seria, então, um assediador há 17 anos dentro do campus. Ele já teve auditorias, já passou por auditorias, já foi afastado de alguns cursos, mas permanece na instituição. E agora, pós-caso Caixa Econômica Federal, essas alunas da Unesp voltaram à tona e agora a Unesp deu em nota oficial ontem que novamente está colocando esse professor dentro de uma auditoria e a expectativa é que em 60 dias a Unesp possa dar para a sociedade uma resposta efetiva sobre o comportamento desse indivíduo. Se nós formos educar as mulheres para que todas elas denunciem seus colegas de trabalho, seus chefes, seus professores, coordenadores, diretores, enfim, e expor as mensagens ou as situações vexatórias que elas passam, nós vamos ter uma avalanche de denúncias e que bom seria se isso acontecesse. Porque é claro que não são todos os homens que se comportam assim. Mas é claro que o homem que se comporta assim, ele coloca em xeque, ele coloca em dúvida essa questão do relacionamento entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, que pode ser saudável, mas muitas vezes por causa de uma masculinidade frágil é quando o homem precisa ficar provando que é homem o tempo inteiro, e para provar que é homem, ele usa de atitudes patriarcais, machistas, misóginas, ele faz aproximação indevida, a gente já viu isso na Assembleia Legislativa, né? A gente já viu isso no Senado. Então, ele faz aproximações indevidas no corpo da mulher. Vamos lembrar que nenhum toque é permitido no corpo da mulher sem que ela diga sim. Nenhum homem tem o direito de tocar nenhuma parte do corpo da mulher sem que ela diga sim, tá? Então, quando as mulheres entenderem que este toque inadequado, ou às vezes aquilo que os homens chamam de piada, né? Aquela linguagem ambígua, aquela linguagem de duplo sentido, aquela linguagem com forte conotação sexual, que é vexatória, mas o homem faz porque no meio de outros homens ele pensa que ele ganha pontos, né? Ele pensa. Então, essa masculinidade frágil que precisa fazer alguns homens provarem que são homens, e eles têm que fazer isso objetificando o corpo da mulher, tornando a mulher o seu objeto de prazer, o seu objeto de aproximação, de toque, é isso que precisa ser extirpado das corporações, seja da pequena empresa, seja da grande empresa, porque há de se entender, e aí, homens, quando eu falo isso, eu quero que vocês pensem nas suas esposas, nas suas filhas, nas suas mães, nas suas irmãs. Um homem que tem esse tipo de comportamento, como o presidente da Caixa Econômica Federal teve, ele não está só tocando o corpo de uma mulher,
ele está violando uma mãe, uma esposa, uma irmã, uma filha, uma sobrinha. Então, o homem, que é homem de verdade, ele precisa ajudar a inibir esse tipo de comportamento na sociedade. Ele não pode deixar a mulher ter que ganhar força sozinha para lutar contra uma sociedade que é patriarcal, que é dominada pelo masculino, ainda, por enquanto. Mas o grande pedido disso tudo é que, enquanto sociedade, nós temos que proteger as pessoas, independente do gênero. Uhum. De fato, a gente não pode normalizar esse tipo de ação, né? Na verdade, nem em relação a assédio sexual moral, nem homofobia, misoginia, racismo, todo tipo de preconceito. Penso que cada indivíduo tem que se conscientizar que nós estamos em outros tempos e se desconstruir. Porque no passado nós fazíamos piadas racistas, misóginas, homofóbicas, achando engraçado, imaginando que a outra pessoa não se sente, olha o absurdo, não se sentiria atingida com o que fazíamos. E hoje isso não é mais aceitável. Olhe, por exemplo, o caso do Léo Dias, demitido, e nem foi em um programa da emissora onde ele trabalhava que ele fez a piada. Foi num stand-up, a emissora, recebendo as críticas, decidiu desligá-lo porque ele ofendeu uma pessoa doente. Independentemente da condição da pessoa, não é aceitável. Então, se cada indivíduo não conseguir fazer... Aliás, é preciso que cada indivíduo faça essa leitura e se desconstrua e entenda que quando você ofende, quando você machuca, quando você faz o seu semelhante sofrer, isso não é razoável. E pior, hoje, não, do ponto de vista jurídico, não é nem legal. Você pode ser preso porque é crime. Eu penso que, Marcelo, a sociedade precisa ser a grande vigia dos seus. Então, não é uma questão mais de sexo, de condição social, não. É a sociedade que não pode admitir, não tem que admitir nenhum tipo de violência. Porque eu sempre digo uma coisa, você não sabe quem vai ser o próximo violentado. E o próximo violentado pode ser você ou alguém que você ame. Se a gente não colocar um freio, que é moral, que deve ser por leis, que deve ser discutido, se a gente não colocar um freio nesses indivíduos que teimam em manter a sua ignorância, a sua violência, se a gente não colocar um freio, a gente vai estar à mercê, e aí eu vou usar uma expressão, bestas, no sentido de bestificados, né? Nós vamos estar diante de pessoas que não são humanas, que não têm valores humanos, que não se importam com a condição humana. Nesse sentido é que, independente de ser homem ou mulher, idoso ou criança, com mais idade, com menos idade, nada é admissível quando eu vou ferir o outro. As pessoas que se sentem fortalecidas hoje porque fazem parte de um grupo, de uma bolha, que pode estar no poder, precisa entender que pode não estar no poder a semana que vem, o mês que vem. E é muito importante que a sociedade esteja equilibrada. Os extremismos, eles não levam à razão. A razão é conseguida do pensamento quando você analisa todas as partes. Então, os casos de assédio sexuais, morais, os casos, eles precisam ser punidos rapidamente e exemplarmente. A Caixa fez isso. A Caixa, ele pediu demissão porque sabia que se ele não pedisse demissão, ele seria demitido. Então, o presidente da Caixa pediu demissão. Na sequência, a gente já teve uma série de vice-presidentes e diretores afastados, porque ou participavam do mesmo tipo de comportamento, ou não fizeram nada para proteger as mulheres, e também já foram afastados. Mas
a Unesp, por exemplo, como tantas outras instituições, ainda deve para a sociedade uma resposta rápida para esse tipo de comportamento. Então, é isso que a sociedade espera, respostas rápidas e exemplares. Me deixa dar um exemplo. Agora que você falou de Unesp, eu lembrei de um caso que para mim é muito significativo, porque ocorreu na universidade onde eu fiz a graduação de jornalismo, que foi a Estadual de Londrina, no Paraná. Há pouco tempo, um professor estava para ingressar no quadro docente do curso, inclusive, de jornalismo, e dado um histórico dele em outra instituição de ensino e por outras situações, os alunos e alguns professores se mobilizaram no sentido de pedir à universidade que impedisse o ingresso desse professor. A repercussão foi tão grande e tão negativa que ele não pôde ingressar na faculdade. Eu tomo isso como algo emblemático, né, e espero sinceramente que a Unesp em Bauru tenha o bom senso de pelo menos dar uma boa resposta. A gente nunca sabe o final da história, né, mas espero que ela seja justa para o bem da sociedade, da universidade em primeiro lugar, do aluno, do professor, mas da sociedade de forma geral, não é? E eu acho também que as pessoas precisam... Pode falar, Raine. Eu acho também que a gente precisa entender que essas relações de poder, elas são muito complicadas. Imagina uma adolescente de 17, 18 anos entrando numa universidade, ela está deixando muitas vezes a casa dos pais, ela está deixando muitas vezes, e ela entra numa universidade e fica à mercê de uma pessoa que é mais velha, mais experiente, tem o domínio, porque tem um cargo que vai... Então, essas meninas, elas precisam ser protegidas. E eu falo meninas porque a maioria do assédio é com relação às mulheres, principalmente assédio sexual. Mas a gente não vai isentar. Existe assédio sexual e moral contra homens. Então, o ruim é todos os assediadores são ruins. E eu queria ressaltar que precisa ouvir essa pessoa e acreditar, porque muitas vezes fala, mas você não poderia ter parado antes, mas não é bem assim, não, você não entendeu errado, né? E a pessoa, ela fica numa situação péssima, porque a pessoa está tocando ela está se esquivando, né? Sem falar, ela está se esquivando. Outras pessoas vendo aquilo ali e às vezes, não é assim também, não quis dizer assim, ele não quis dizer isso. Então é complicado, por isso que muitas vezes demora a pessoa a falar, porque fica envergonhada. Primeira coisa, você sente uma vergonha, né? Se sente atacada. Você está sendo invadida. Invadida ali. E às vezes se sente até culpada, né? Poxa, vou criar clima, né? Realmente não é minimamente razoável. A gente tem e aí eu volto a falar de sociedade patriarcal, né? Nós temos uma sociedade que culpabiliza a mulher por tudo. Exatamente. Ou é a roupa, ou é o comportamento, ou é o batom. Quer dizer, a mulher nunca tem chance, nunca. Então a culpa já recai sobre ela. Ela precisa ter força o suficiente para que as pessoas entendam que, independente do batom, da roupa ou do comportamento, é ela que tem que autorizar quem vai encostar nela ou não. Então não é porque o batom, não é porque a roupa, não é porque o comportamento dá a ideia a alguém que ela tenha um determinado, que ele possa fazer. Então é isso que a gente precisa entender. Toda e qualquer relação precisa do consentimento das pessoas envolvidas. Quando você é coagido a alguma coisa, quando você não consegue... Eu vou dar o caso da Isa Pena, que é aquela deputada que estava trabalhando. Ela estava trabalhando, ela estava na mesa conversando com o presidente numa sessão. E o deputado Fernando Cury... Quando um outro deputado avisou o colega do que ia fazer... Ele faz a menção do que ele vai fazer, o colega tenta dissuadi-lo, não dá tempo, ele passa a mão na deputada num ambiente de trabalho, com câmera filmando, e ele não está aí, ele não está nem preocupado. Então, que sociedade é essa que não pôs esse homem fora do serviço público para sempre?
Porque não foi isso que ele ganhou. Não, foi só uma suspensão, né? Ganhando o salário. Continuando a ser remunerado, Ganhando o salário. exatamente. E acaba que ela fica como a louca, exagerada, Exatamente. não tinha nada para, né? Não precisava de tanto. Precisava de tanto. E todas as mulheres precisam de tanto. Então, assim, todo mundo tem responsabilidade pelos seres humanos dessa sociedade. Eu não posso me furtar a ver uma situação e achar que eu não tenho responsabilidade disso. Eu me lembro muito no começo da pandemia de um grupo que surgiu numa rede social, era um grupo aqui de Araçatuba, onde as meninas contavam abusos que teriam sofrido e as pessoas vendo e não fazendo nada para ajudá-las. Infelizmente, o caso acabou não dando certo, porque como elas eram jovens e como elas fizeram de forma equivocada, elas não podiam expor aqueles nomes da maneira que elas expuseram, elas não podiam... O caso acabou não seguindo, tá? Mas você via o desespero dessas meninas dizendo, olha, muitas vezes a gente vai em festa e a gente acaba sendo assediada ou violentada e as pessoas estão vendo e não fazem nada. Então, isso me chama muito a atenção, porque todas aquelas pessoas vendo o assédio lá na Caixa Econômica Federal e ninguém fez nada. Pois é, Precisou imagina que... de um grupo dessas mulheres se unirem para buscar ajuda, porque é um ambiente corporativo masculino. Exato. Então, todos aqueles homens ou estavam compactuando com esse tipo de violência, ou foram tão covardes que não ajudaram essas mulheres. Então, enquanto sociedade, a gente precisa mudar o comportamento. É isso. Vale lembrar, sempre há moralistas, né, questionando esse tipo de argumentação bem feita, né, e neste caso, principalmente no caso de cristãos, me veio à mente automaticamente que no caso do cristianismo, peca-se por atos, pensamentos, palavras e omissões. Omissões. Aine, muito obrigado pela participação de hoje e até a semana que vem. Bom trabalho. Obrigada, bom trabalho, garotos. Beijo, tchau, tchau.